posso dizer que o sentimento que eu tenho hoje é de um caçador mesmo, assim, como eu sempre falo, o poker é um jogo de caça e eu tô ali já sabendo que aqueles caras são presas pra mim, assim. É um ciclo, assim, se eu tô na mesa e não me sinto o caçador, sinto a caça, eu vou atrás, estudo o meu oponente, estudo a teoria, até o ponto de eu me tornar o caçador novamente. Isso alinhado com a minha curiosidade, às vezes mesmo me sentindo o caçador da mesa, eu tenho curiosidade em resolver coisas que eu não tenho tanta certeza. Tudo que ele conquistou é por causa da quantidade que ele trabalhou, a ética de trabalho dele mesmo, sabe? Dentre os caras do meu círculo de amigos, o cara que mais estudou, que mais se dedicou, que mais tentou evoluir como jogador, e quando eu digo evoluir como jogador, eu não estou dizendo só a parte técnica, né? Eu estou dizendo toda a parte mental, a parte de preparo físico e tal. Então eu acho que as conquistas dele são proporcionais à quantidade de tempo e de dedicação do trabalho dele. Ele é quase um robô, é bizarro assim, o foco que ele tem no que ele faz como profissional de pôquer. É muito natural você começar a ter uma vida um pouco melhor e, pô, eu vou usufruir e deixar um pouco de lado. Eu não preciso ser o melhor. Ele não, ele tem o foco, eu quero ser o melhor. Ele já tá lá, bracelete, quero mais, eu quero um saco de bracelete, não quer nem saber. Ele é muito dedicado, muito, muito. Impressionante. Qualquer coisa que você queira ter muito sucesso, você tem que ser obcecado. E o poker não é diferente. Acredito que o poker é ainda mais, porque o poker é muito complexo, ele envolve muito o nosso emocional, perdas. E se você não está disposto a passar por tudo isso, se você não é realmente obcecado, você vai ficar pelo caminho. Não tem como suportar. Please welcome to the stage our winner in event number 51, the 2500 Mixed Omaha High-Low 8 or better stud High-Low 8 or better, Yuri Divoleski. O primeiro que pulou a cerca foi o Vitinho, né? O Vitinho já tava, acho que ele tava bebendo no rail desde as 2 da tarde, assim. Aí eu acho que a hora que o Yuri fez assim... Acabou! O Vitinho já tinha pulado por cima da cerca. E tava pronto. Falei, cara, quando eu conheço o jeito que ele olha, o jeito que ele se mexe, quando eu ver que ele ganhou, porque você não consegue ver a mesa, né? Você fica vendo, tipo, é tudo de longe, é difícil pra você enxergar, é meio distante. Aí eu falei, cara, quando ele ganhar, eu vou ser o primeiro a pular aqui, né? Aí eu só vejo a mãozinha dele fazendo assim, eu já salto lá. Foi fantástico, cara. Mas esse momento foi inesquecível, foi animal. 51. Vitinho dizia ali com ele, irmão, é tudo nosso. Quando o jogador que eu tava no heads up virou, sempre vem aquela dúvida na sua cabeça ali, né? E tipo, putz, será que o cara vai virar mesmo e eu vou chegar tão perto do bracelete, aquele bracelete no meio da mesa ali? Daí quando eu tava prestes a ganhar ali, que o cara ficou muito pequeno, a sensação foi muito especial. Passou um filme na minha cabeça, assim, eu vejo diversas vezes os stories ali que a galera fez e tal. Eu pedi pra todo mundo me mandar e é muito emocionante. Vamos, Yuri, campeão, caramba. Caramba, vamos junto demais. Viu que o vovô arrumou pra você a cadeirinha?
calor? Eu estava tomando pílula e de repente quando eu vi, eu fiquei grávida e foi assim, e foi um choque no começo, né? Porque eu falei, meu Deus, agora 3 filhos, como é que a gente vai fazer? Eu queria muito que fosse uma menina, porque se fosse uma menina eu ia ficar com o quarto da minha mãe, porque ia ficar nós duas no quarto da minha mãe. A relação de irmão é como de qualquer irmão no começo, né? Se espancava os dois, era briga infinita em todo momento, até uma certa idade que a gente começou a ficar... meio que tem aquela história que as idades tendem a se igualar, né? Então, enfim, quando a gente ficou ficando mais velho, a gente começou a sair junto e tal, e conviver mais junto ali. Então eu tinha um pouco do orgulho, assim, né, da irmã babona, então eu gostava bastante de ver ele tocar, eu acompanhava ele quando ele ia tocar nas noites. Eu fazia caminhada no Parque São Lourenço e lá tinha música. E como ele sempre teve muita energia, eu falei, vou colocar ele no violão. E ele ia brabo, e não, porque eu não vou dizer, vai. E foi. Hoje ele brinca comigo, mãe, graças a você que eu toco, né? Porque criança jovem é assim mesmo, você tem que dar uma insistida, né? A gente até achou que como músico ele ia ter futuro, né? Porque a gente foi em vários shows de outros artistas e ele fez a abertura. Ele cantou, surpresa, ele lotava, a gente aplaudiam ele, né? Então a gente, a princípio, pensou que ele ia ir pra música, né? Mas de repente ele mudou pro outro lado, né? Acho que a primeira maleta de poker que a gente foi pro Paraguai, lá eu comprei uma maleta, eu por ser mais velho, comecei a ter o primeiro contato ali, e eu ensinei ele a jogar, né, na época. E é muito engraçado o instinto já que tinha, assim, que rolava, né, tipo... Eu lembro claramente, eu estava jogando em cima da cama, assim, e eu fingia que tinha feito uma aposta errada, assim, eu apostava e, putz, ele já se aproveitava daquilo, all in, ele já tinha esse instinto, assim, de perceber, por mais que fosse fake que eu tava fazendo, aí eu pagava, ele ficava indignado, ficava bravo pra caramba. Eu tinha uma empresa e o Vitor Hugo trabalhava comigo, né? E o Vitor Hugo comprou um livro, o primeiro livro sobre o poker, né? E o Yuri aparecia às vezes lá fazendo serviço de office boy e tal, né? E por alguma razão ele se interessou por esse livro, né? Aí o Vitor Hugo foi comprando outros, e eu lembro que o 7º livro, na minha cabeça vem que era o 7º livro, né? Era um livrinho fininho assim, e eu, por curiosidade, vou dar uma lida nesse negócio, hein? Eu comecei a ler, rapaz, desisti na 3ª página. Eu lembro que tinham várias aulas na escola assim que eu não gostava muito, principalmente no terceirão ali, que eu colocava o livro de pôquer dentro da apostila, fingia que estava estudando, ficava quietinho ali, ficava 3 aulas seguidas lendo o livro. Eu nunca quis ser profissional, eu sempre via como o pouco que eu conhecia, que eu jogava de pôquer, eu já sentia parte da fator da variância, que não é fácil de aguentar, a gente vai ficando careca e tal, é bem difícil mesmo. E nunca quis isso pra mim, e no ponto do Yuri, quando ele descobriu, meio que ele falou, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, muito novo já, se arriscando muito cedo já mesmo, assim. Eu passo a cabeça desde sempre, assim, sempre foi bem desapegado. Acho que a maioria, assim, das pessoas que seguem jogando, que seguem trabalhando com isso, tiveram esse amor, assim. E as que não tiveram, que trabalham meio que só pelo dinheiro, assim, geralmente não conseguem sustentar isso por muito tempo, né? Porque é um jogo muito complexo, muito intenso, de emoções muito intensas, você perde numa frequência muito alta, perde mãos, eu digo, né? Não necessariamente dinheiro. E aí o cara que não está disposto, o cara que não ama de verdade, dificilmente vai conseguir aguentar isso por muito tempo. Quando ele começou era muito difícil, meu Deus, ele fechava a porta, eu só escutava os gritos, era mouse para as paredes, nossa. Não tinha como jogar no mesmo ambiente que ele, era completamente impossível, eu sempre fui mais calmo nesse ponto, assim. O Yuri evoluiu muito com o tempo sendo o cara que ele é hoje, mas antigamente não era nem um pouco fácil.
Quando eu vi ele surtar naquela época, eu sofria junto também, porque era horrível, né? Uma mãe vê um filho ali surtando, quebrando, é horrível. E uma das coisas que eu mais fazia quando eu tava tiltado era pegar o meu fone de ouvido e tacá-lo na parede. Cara, totalmente descontrolado. Tinha no PokerStars um fone de ouvido que você conseguia trocar por FPPs e tal, e eu lembro que um dia a gente tava jogando e, tipo, ele quebrou o fone, assim. Cara, não dá pra jogar no mesmo ambiente que você tá focadaço, de repente, bum! Pô, o que aconteceu? Batia na mesa e tacava mouse no chão, fone, ixi, Maria. Vamos deixar? Vamos deixar? Vamos deixar, a mamãe tá descendo também. Chegou a um ponto que esse meu descontrole começou a afetar muito as pessoas ao meu redor, né? Óbvio, me fazia muito mal. É impossível você ter uma vida prazerosa com esse descontrole emocional dentro do poker, né? Quer dizer, em qualquer situação, mas é que o poker ele é muito intenso em relação às derrotas, então se você é um cara descontrolado, pô, não tem como ser feliz mesmo. Como que é a música do Capitão? E foi aí que eu comecei a buscar informações sobre isso, assim, procurar melhorar nesse quesito, né? E hoje em dia as pessoas até falam assim, nossa, não consigo nem imaginar você dessa forma. Mas, enfim, quem conviveu comigo nessa época lembra muito bem do Yuri descontrolado. E foram muitos anos trabalhando nessa área até chegar até aqui, assim. Quando a gente fala assim que a gente teve problema financeiro, as pessoas não têm noção, na realidade, o que a gente passou. Foi uma coisa assim tão difícil que eu até não gosto muito de falar, porque foi bem difícil. Meu marido tinha uma factory e por ele ser uma pessoa muito honesta, muito íntegra, as pessoas deviam, né? Então a gente tinha assim muito dinheiro na mão de pessoas que nunca pagaram e a gente não tinha dinheiro para comer. A gente quebrou, em teoria, teria uma vida já feita, meu pai tinha uma empresa, tá tudo bem, eu trabalhava com ele, enfim, todos iam ser herdeiros, tava tudo certo. E rolou o problema, então tipo, eu tive que me mexer, falei, cara, e agora? Eu já jogava, mas não jogava nada perto de ser profissional. O Yuri era muito novo ainda, então, pô, eu tive que me mexer, que ele não era o homem da casa no momento aí, né? Eu fiquei em depressão 2 anos e meio. Eu chorava, eu não comia, eu não dormia dia e noite. Literalmente a gente não tinha força para sobreviver, para continuar a caminhada, né? Foram momentos muito difíceis mesmo. Eu não gosto muito de falar isso. Eu teria que trabalhar em algum lugar e estudar mais um ano ou meio ano, não sei, para passar em uma faculdade pública. Era super novo, né? Tinha ali 18 anos. Por que não tentar viver de poker esse ano e ver o que acontece? Não tive muita escolha, assim. Era uma coisa que eu já estava muito imerso e eu também tive a oportunidade de ajudar os meus pais com essa mudança aí na nossa vida. Então eu segui em frente e me arrisquei. E deu certo. Aí quando chegou, passei um ano jogando e tal, daí quando chegou a época do vestibular de novo, aí não deu. Se não fosse a dedicação deles ao poker, eu provavelmente teria que ter trancado a faculdade e ter começado a trabalhar. E talvez eu não teria realizado esse sonho, né? A gente nunca sabe como que seria.
poker foi uma benção na nossa vida. Foi um suporte e até hoje, né? É o nosso suporte, né? Eu precisava passar por isso, a gente precisava passar por isso para chegar onde a gente chegou. Foi triste para minha família, foi triste para mim, sim, foi. Só que eu vejo isso, hoje em dia, eu vejo que isso foi sorte, né? Em relação à minha carreira com o poker, porque foi graças a isso que eu não fiz faculdade e eu tive tempo para praticar muito mais do que os outros, meus outros adversários, né, meus concorrentes. Posso dizer que eu cheguei aquelas 10 mil horas para você virar um expert em alguma coisa mais rápido do que as pessoas ao meu redor, justamente por isso, porque eu não tinha nada além do poker. A principal história que eu tenho do poker online é o WCUP Main Event, que eu fiquei em segundo lugar. O ano foi 2014 e eu perdi para o Fedor Rose, o Heads Up. Foi o acontecimento mais especial porque me deu estabilidade financeira e uma segurança muito grande para o futuro. Foi o dia do Life Change Money lá, que foi a Big Hit Master da vida dele, que com certeza deu esse boost na carreira, né? Ele conseguiu uma premiação por uma coisa que ele já merecia há muito tempo já, então foi fantástico, foi um belo momento. Foi muito emocionante, até que a José, minha esposa, a mãe dele, né? Ela não queria ver. E eu não, eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar, eu gosto de torcer, de pensar numa carta que vem, né? Ou então, sei lá, fazer um pensamento positivo que não importa como cai as cartas do Yuri e ele puxa o pote, né? Eu sou do perfil que fica chamando as cartas e, por incrível que pareça, dá certo. A estabilidade financeira que esse resultado me deu me permitiu estudar outros jogos. Então é graças a esse resultado do WCUP que eu tive a oportunidade de estudar os Mixed Games. Porque quando você estuda um jogo novo, você passa um tempo sem ganhar, é claro. Você está aprendendo uma coisa totalmente nova, né? Então eu queria mudar pro Pot Limit Omaha naquela época e quando eu tive esse resultado, isso me deu a oportunidade de ficar muito focado no PLO e poder perder durante meses que não ia ter problema algum. Isso não ia interferir na minha vida. Eu poderia simplesmente ter me acomodado, ficado só no Limit Hold'em, aproveitado mais a vida, mas não, eu segui me desafiando e deu certo. Essa ilusão que as pessoas têm de que quando o cara chega nos high stakes, ele tá feito, a vida dele tá feita, não tem mais problemas, é a maior ilusão que existe, né? Eu passo por perrengues que as pessoas nem imaginam, né? Tem que falar, né? 2 outs ali, fiz full house no turn ainda, porra, sonho a mão. Segui pra próxima. Bem na primeira mão depois do break, igual do outro. Psicologicamente falando, e passo por momentos realmente difíceis, assim. As variações ali, as swings são gigantescas, então se você for apegado ao dinheiro e não à lógica das coisas, né, o número de buy-ins e tudo mais que você perde e ganha, não tem como viver de uma forma saudável nos high stakes. O cara vai ter swings lá de 200 mil dólares, o cara vai pensar, meu Deus, perdi $1 milhão. O que eu poderia comprar com $1 milhão? Primeira oportunidade, o cara desistiu dos high stakes. É difícil, né? Tem fases difíceis, eu passo por perrengues emocionais, mas eu acho que eu lido com eles bem, assim. Não quer dizer que eu não tenho emoções, eu tenho infinitas, mas eu acho que eu consigo lidar com elas muito bem hoje em dia, assim.
que eu acho que é o essencial para os high stakes, né? Quando eu conheço as pessoas e elas não sabem sobre o mundo do poker, eles falam assim, ah, mas nossa, o Yuri é rico, o Yuri só ganha dinheiro jogando poker, que maravilha. Você não sabe o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica, o quanto ele perde para poder ganhar, sabe? Porque as pessoas só veem as vitórias, né? Mas ninguém sabe o quanto ele perde num domingo que ele perde. É muito fácil você só ver a pessoa ganhando, porque é só o que aparece, né? Não aparece lá, Yuri perdendo tanto. Só aparece Yuri ganhando X. Se eu tinha 95, 94% e o cara tinha 5, 6%, e ele acabou achando essa carta no river e me eliminando. Essa questão de ganhar grandes prêmios e tal nos high stakes não é algo que mexe muito com a minha emoção, assim, o ganhar premiações muito grandes. Hoje em dia eu acho que isso mexe muito pouco, na verdade. Eu fico muito feliz, é óbvio, eu desfruto do momento, mas de uma forma... Cara, não tem aquela explosão, assim, de sentimentos. Basicamente é o meu trabalho e quando eu ganho um torneio desses, eu fiz a minha obrigação, basicamente. E tem muito mais, eu não quero parar por ali, sabe? Inclusive no último que eles estavam acompanhando, né, fazendo ali a live junto com ele, do Super Poker. Bracelete batendo na porta do Brasil. Yuri Martins Zivelevski pode ser bicampeão, pode ser bibracelete. Mais um break por aqui e agora heads up. Porra, foi muito rápido. Saí pro break aqui, ó. Ó a torcida aqui, ó. Eu tava aqui quase morrendo nesse sofá aqui. Que nervo! Vamos, papai! Sempre torcendo pro papai, né, filho? John, fala pro papai. Bracelete, papai. Vamos ganhar o bracelete! E eu acompanhando, e daí cada vez que ele conseguia as cartas, eu gritava assim, sabe? Eu, ai, meu Deus do céu! Vamos, doce! Agora é agora! É agora, Brasil! Vamos! E ele é muito estável, né? Acabou, é tudo meu. Que maravilha, segundo bracelete, galera. Vamos! Eu entrei lá gritando e ele tava assim, ai, você viu que legal? Vocês viram essa filmagem? Vamos! Atenção ao River, tá na tela. Olha só, o bracelete tá chegando para o Brasil. Vamos embora. É agora. É, que massa. Uhul, que da hora. Segundo bracelete. Ai, parabéns! Obrigado, muito feliz. Que legal. Uhul, segundo desse aqui, ó. Uhul. Que massa! Ainda mais especial, né? Online, voltando às raízes. Cara, sem palavras, muito legal. Muito feliz. O Vitor Hugo fez um free roll e a chamada dele era essa. Pessoal, se você nunca jogou, se você não sabe o que é poker, joga, porque tem o fator sorte. Então vai que dá certo, né? E aí eu fui lá, eu baixei o software, me inscrevi no free roll, não contei pra ninguém, nem pro Vitor Hugo. Entraram acho que 700 pessoas. E aí eu sentei pra jogar e ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, então eu vou jogar um free roll, mas eu não queria te falar porque eu fiquei nervosa. Daí eu já comecei a ficar nervosa porque ele veio, dele, não, mas espera aí, senta aqui, eu quero te dar pelo menos umas dicas pra você saber. Ele falou, você sabe as regras básicas? Eu falei, acho que eu sei, eu pesquisei aqui no Google, dei uma olhada. Dele, não, calma, antes de você começar a jogar eu quero te falar algumas coisas. E aí ele sentou do meu lado e ele me deu 5 dicas. Ele falou, essas 5 dicas são preciosas para você sentar e jogar com qualquer pessoa que seja amadora. Você vai ganhar de todos eles se você fizer essas 5 coisas. Quando eu falo isso, as pessoas me perguntam, o que são as 5 coisas? E aí eu acabei ficando em 8º lugar sozinha por mim mesma. E foi a minha primeira premiação em dinheiro real que eu ganhei no poker. Foi 5 dicas do Yuri.
uma companheira de vida que acrescente, que tenha uma mentalidade abundante, que entenda o seu trabalho, é de extrema importância. E também não posso deixar de falar que ela nos deu o melhor presente que nós temos, né? Que é o nosso filho, que também é outra inspiração diária para que eu seja melhor. Então, muito bom ter pessoas para amar. É muito bom você ter esse amor que não tem nem explicação, assim. Isso traz uma alegria que não existe assim em outro período da vida, assim. Por isso que eu acho que um casamento, ter uma parceira de vida e ter filhos é o dom mais especial que Deus nos deu, assim. O poker me trouxe muita liberdade, que é algo que eu prezo muito. E além da liberdade de poder estar onde eu quiser, trabalhar a hora que eu quiser e todo esse tipo de flexibilidade que o poker traz, além disso, ele me deu a oportunidade de ajudar muitas pessoas ao meu redor. Eu acho que isso é um propósito de vida que eu tenho, assim, transformar as pessoas ao meu redor em pessoas extremamente felizes, tão felizes quanto eu sou. Então isso é algo realmente muito especial que o poker conseguiu me trazer num curto período de tempo de 10 anos de carreira. O fato dele ter chegado onde ele chegou, pra mim não me surpreende absolutamente nada, porque, como eu disse, ele sempre foi um cara extremamente dedicado. Então é natural que com todo esse empenho que ele tem, essa dedicação quase desumana que ele tem quanto ao poker, ele chegaria onde ele chegou e vai muito mais longe, na minha opinião. É só o começo. Eu falo que ele é um ET pra mim, assim, ele é uma coisa, um ponto fora da curva, sabe? Não existe nada que ele faça e que ele não faça bem feito. É muito incrível isso, né? Eu rogo a Deus que ele seja cada vez mais feliz por tudo que ele faz, por tudo que ele é, por todo o bem que ele faz, pela integridade dele, pela dedicação, pelo esforço. Ele é o cara. No dia 7 do Main Event WSOP, foi acho que a segunda vez que eu chorei de emoção na minha vida. A primeira foi quando meu filho nasceu e essa foi a segunda. $8,569 began on this day 7. We get down to our final 9. Mas não foi pela conquista, assim, foi pela gratidão que eu estava sentindo por tudo que eu estava vivendo, assim. Veio o bracelete, daí depois eu estava no dia 7 de um torneio que todos os anos enfim, era o 7º ano já que eu jogava, 6º ano, mas enfim, desde o início da minha carreira, fazia 12 anos que eu acompanhava aquele torneio todos os anos. Daí você tá lá no último dia, que é um momento, pô, muito especial. Cara, eu não sei, eu tava tomando banho assim antes de ir pro torneio. Thank you. Grazie. Grazie mille. E eu só senti uma gratidão do tamanho do universo, assim. Foi uma coisa que parecia que meu coração tinha ficado do tamanho do mundo, assim. The river card, a tray of diamonds, and that does it. Christopher Barton knocks out Yuri Zivalevsky, a very charismatic player in 28th place, and we are down to our final 3 tables. E eu fiquei muito emocionado. Então era uma gratidão por tudo que estava acontecendo na minha vida, né? Pelas oportunidades que eu tive, pela minha saúde, porque minha família estava lá, porque eu tenho uma família, então, tipo, foi algo, assim, inexplicável.